Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio, especial porque estamos aqui na LAAD, aquela que é a maior feira do gênero da América Latina, em que a gente tem a oportunidade de conhecer, as principais tecnologias disponibilizadas pelo mercado nacional e internacional. Estamos aqui no estande da Flash Engenharia, um estande profissional, um estúdio profissional que a Flash montou para que pudesse receber o nosso podcast. Temos a honra de ter o apoio da Axon e é justamente falando da Axon que eu tenho aqui a honra de receber nos nossos estúdios um querido amigo, o Arthur, que é diretor da Axon Brasil. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por receber aqui, é uma honra estar com vocês. E é a segunda vez, Arthur, que a gente se encontra num podcast. Da outra vez você estava meio que numa tradução, obviamente muito especializada, porque conhece de fato todos os produtos, as tecnologias que a Axon tem a oferecer para o mercado. E é justamente nesta feira maior da América Latina, a Axon montou um stand muito interessante em que ela está tendo a oportunidade de demonstrar e mostrar para as diversas pessoas que estão nessas feiras, sobretudo os gestores e técnicos na área, as suas principais tecnologias. E eu não poderia deixar de conversar com o Arthur para que ele pudesse falar um pouco de cada uma dessas tecnologias e falar sobre o posicionamento da marca no Brasil. Obrigado de novo por estar aqui, acho que é uma oportunidade ímpar. A gente agradece não só o podcast, também os parceiros da Flash, todo mundo. A gente, como você mencionou, estamos participando aqui da LAAD 2025, maior feira da área na América Latina, né? E é uma honra de novo estar aqui com todo o nosso pessoal, estamos com a nossa equipe, parceiros, e trouxemos toda a tecnologia. A Axon, para aqueles que talvez ainda não tenham ouvido falar da gente, é a antiga Taser. É a mesma empresa, o mesmo fundador, inclusive, continua até hoje na liderança da empresa, né? E nós temos, claro, hoje um portfólio muito maior de produtos e por isso o Taser continua lá, a marca registrada e o único Taser é o nosso e, claro, você tem ele como linha de produto hoje, né? Da arma de capacitação neuromuscular. Enquanto isso, a marca corporativa é a Axon, que tem uma série de outras linhas de produtos. Entre elas, a gente tem, por exemplo, as câmeras corporais Axon Body, são as mais utilizadas por mundo. Hoje tem basicamente 64% do mercado americano é da Axon Body. Temos também as câmeras de viatura. Nós temos hoje aqui, por exemplo, também em parceria com a Flash, a nossa viatura conceitual, Viatura do Futuro, que tem não só a nossa câmera de viatura, com antenas de conexão satelital, para uso em fronteira, por exemplo, em regiões remotas que possam não ter a conectividade que normalmente a gente tem na área urbana com LTE. Então, nesse caso, a nossa câmera não só vai permitir a conexão em áreas remotas, como ela vai permitir também reconhecimento de placas. Praticamente a 200 km por hora a gente consegue reconhecer a placa, até 3 faixas simultâneas. Então essa é o Axon Fleet, também tudo integrado ao ecossistema Axon. A gente tem também não só equipamentos da Axon, mas também de parceiros. Por exemplo, nós temos o Photokite, que é um drone cabeado que opera 24 horas, em 7 dias por semana, 24/7, através de um cabo. Ele voa até 45 metros de altura e tem uma câmera que tem um alcance de 1,2 km de distância. Tanto para o uso em cima das viaturas, propriamente, como uma maleta remota. É um parceiro nosso, mas se integra perfeitamente com o sistema de gestão de evidências e de inteligência em tempo real da Axon. Temos também um parceiro que chama Skydio, é um drone super interessante, esse não é cabeado, esse é um drone móvel, né? E ele consegue operar a partir de docas. Esse é o futuro da segurança pública, né? Imagina um cenário de hoje em dia, que normalmente o fluxo de trabalho de atendimento a uma ocorrência, ele implica uma chamada ao 190, um despacho e uma viatura tendo que atender esse chamado. Agora imagina que ao invés de a viatura, que pode muitas vezes ficar presa no tráfego, pode também ficar presa em algum acidente, pode ter uma interdição da via ou algo do tipo, que antes dela possa chegar um drone e já começar a dar a visual, digamos, do que está acontecendo, tanto para a central de comando e controle, quanto para o policial, que inclusive está nessa viatura a caminho da ocorrência. Esse é, por exemplo, o benefício de você ter o drone como primeira resposta. O Drone as First Responder, que é o conceito original em inglês, que já está em operação nesse exato momento, através da parceria Axon e Skydio, na polícia de Nova York. Em diversas outras polícias também já estão em implementação nos Estados Unidos. Então, não só a Axon, mas também tivemos o prazer de ter diversos parceiros nossos aqui no nosso estande. Tudo isso vai centralizado, um gestor
de inteligência, um centro de fusão em tempo real chamado Axon Fusos, uma empresa que era independente até período recente e que hoje foi adquirida pela Axon, e ela basicamente integra todas as câmeras, os sensores em geral, que a segurança pública passa a ter. O drone, que é um sensor, que tem uma câmera de viatura, que também é um sensor, uma câmera corporal, que é um sensor, uma câmera fixa, tudo de maneira agnóstica. Então hoje a gente está trazendo realmente o ecossistema Axon. Além do Taser, todo esse ecossistema completo, tanto dos nossos produtos como de produtos parceiros que estamos trazendo aqui para a LAAD. Ufa! Arthur, é bastante coisa. É muita coisa, né? O stand de vocês é até bem, né, avantajado, mas eu vi que vocês tiveram até dificuldade de colocar no terreno as diversas tecnologias, até porque colocaram uma viatura, né, no Exato. meio do stand. Ficou muito bonita aquela viatura. Obviamente, foi preparada pela Flash Engenharia. Trabalho excepcional Ficou deles. muito bonita e, além de bonita, funcional. Porque ela, e aqui a gente tem falado muito, sabe, Arthur, a questão de que a viatura é para o policial quase um segundo lar. Exato. Né? Ele fica muito tempo, durante toda a sua carreira, no interior de uma viatura, e nada melhor do que ela ter aspectos de segurança, de melhor qualidade, ar-condicionado, obviamente, em tempos de calor, uma boa estrutura para que ele possa prestar um bom serviço à população, né? E aí, quando você traz uma viatura naquele nível lá, demonstrando, por assim dizer, a viatura do futuro, que já é presente, com inúmeras tecnologias embarcadas de câmeras que podem filmar, né, a área externa da viatura, como também a área interna da viatura, transmitindo em tempo real essas informações para além do georreferenciamento, para além da comunicação tradicional. Tudo isso é o presente da segurança pública, mas que ainda a gente não vê incorporado de maneira geral nas polícias brasileiras, né, o Arthur? Então, quando a gente conhece um pouco, e eu aprendi a partir dessa, já é a segunda entrevistas que a gente faz falando da Axon, e começa a compreender esse ecossistema de segurança, a gente começa a perceber como é importante uma empresa como a Axon. E quando você falou da Taser, todo mundo de fato conhece a Taser, né? O nome Taser é muito conhecido, né? Então a Axon, quando fala Taser, a gente fala de Axon. A gente fala não só de Taser, né? A gente fala de câmera corporal, mas muito além disso, né? A tecnologia aplicada à segurança pública e muito dos debates que nós tivemos aqui, Arthur, envolve muito aquilo que a Axon pode oferecer, né? Porque a gente está em pleno século XXI, nós temos cada vez mais, ainda mais no Brasil, que é um país extremamente violento. E aqui eu faço um ponto de situação, Arthur, porque no nosso canal, um dos vídeos que mais tem visualização são vídeos de policiais operando no terreno, falhas, né, ocorrências, e que infelizmente redundou na morte de um policial, infelizmente redundou, né, na morte do criminoso, porque afinal ninguém quer, o policial não sai de casa para tirar a vida de ninguém, o policial não sai, o bandido sim, o policial não. Então, quando acontece essa intercorrência, o policial tenta a todo momento, né, a partir iniciando obviamente do diálogo quando pode ser feito, passa pelo processo de mediação, e até eu gosto dessa expressão, né? Última ratio, né? A última razão do Estado. Quando nenhuma outra dessas providências são efetivas, obviamente o policial ele tem que agir no estrito cumprimento do dever legal. E é por aí, e é justamente quando a gente fala nesse uso progressivo, a gente está falando das Taser, né? Nós não estamos falando, e é interessante a gente afastar as narrativas, né, porque existem, infelizmente, sobretudo baseadas em uma ideologia meio que complexa em relação à questão da segurança pública, quer dizer que a gente está entregando, né, vai se entregar uma Taser para tirar a arma do policial. Muito pelo contrário, a Taser ela vem incorporar a proteção do policial, ele precisa ter
esse backup, ou talvez essa ferramenta para, a depender da situação, utilizar. E muitas das situações que nós vemos, Arthur, em alguns desses vídeos são polêmicos e que tem muita visualização, é porque você percebe de forma muito clara que se o policial tivesse uma arma dessa, né, uma taser, para se utilizar dela, se ele tivesse talvez um melhor treinamento de artes, né, de defesa pessoal, ele poderia conter o indivíduo sem que necessariamente tenha que utilizar arma de fogo, né, claro, Arthur? exato. E uma outra questão que eu gostaria e não posso deixar de falar é porque geralmente os vídeos que nós publicamos, né, tem vários vídeos que mostram uma atuação policial com 3 cortes diferentes, né? E quando a gente vê lá a marca, geralmente está Axon, porque obviamente as câmeras já são utilizadas pela polícia norte-americana há muitos anos, então tem muitos vídeos, né? Sim. E é interessante que no primeiro corte do vídeo a gente olha a situação e fala, caramba, o policial matou o indivíduo. No segundo plano, você fala, opa, peraí. E no terceiro você vê que não, o policial não executou o bandido. Ele agiu daquela forma porque a situação merecia. Geralmente os 3 cortes são feitos de 3 câmeras distintas. Geralmente do interior da viatura, da câmera corporal e de uma câmera instalada, né? Quando a gente discute essa discussão do emprego de câmeras corporais, ela tem que ser uma discussão baseada na ciência, na tecnologia e baseada na cientificidade, não pode ser, obviamente, imposta às forças. A gente tem que justamente debater se é interessante, para além daquelas imagens que estão nas ruas, nos celulares das pessoas, na frente dos comércios, das casas, que vão registrar apenas uma cena, se não seria mais interessante a gente ter 3 cenas para, às vezes, ou na maioria das vezes, inclusive proteger o policial, né, Arthur? Não, exato. Eu estou com um ponto super importante, que é todos têm a perspectiva hoje, menos o policial, se ele não tiver uma câmera corporal. O policial não pode se dar o luxo de estar segurando o celular para gravar, muitas vezes. Tem que ter uma mão disponível para reagir à injusta ameaça, muitas vezes. E, honestamente, todos nós estamos sendo gravados praticamente todo o tempo. Câmeras fixas estão do comércio, as vias públicas e em todo lugar. Mas muitas delas não dão a perspectiva do evento em proximidade. Então, a câmera corporal é exatamente para proteger o policial das falsas acusações e dar a perspectiva dele dos eventos. E muito mais que gravar, é importante que você toque nesse ponto, que todo mundo fala que as câmeras, às vezes, como só uma questão de captação de imagens, de gravar evidência. Claro que ela é isso, e originalmente ela nasceu assim, né? Mas ela hoje em dia ela evoluiu muito mais, né? As gerações anteriores eram basicamente para fortalecer a evidência. Hoje em dia elas são equipamentos de apoio operacional. As câmeras já fazem live streaming. Então, antes, quando você tinha que fazer um exercício de imaginação, você estando no comando e controle, por exemplo, de imaginar o que talvez alguém te descrevesse para o rádio, era um exercício realmente mental. Hoje em dia você consegue ver o que está acontecendo na operação, você não está mais cego. A câmera terminou com a cegueira operacional, digamos assim, que era, claro, suplementada pela imaginação dos dispositivos de rádio, que já ajudavam, claro, também com as câmeras fixas, mas tendo a versão dos fatos da linha de frente e da perspectiva do policial ajuda muito mais. A nossa câmera, por exemplo, hoje ela é a única que tem inteligência artificial. A gente não só capta as evidências, não só dá inteligência situacional, que era o segundo passo, mas nossas câmeras de terceira geração agora, elas têm a possibilidade também de, por exemplo, escrever o boletim de ocorrência para o policial. Ela capta o áudio, transcreve automaticamente e 95% do trabalho de redação está pronto. O policial que ia perder o tempo dele na frente do computador ou preso, né, registrando isso em algum local qualquer, agora ele pode estar de volta nas ruas, protegendo a população, se ele ainda estiver no turno dele, ou simplesmente voltar mais cedo para a casa dele. Todo o tempo que ele perdia, muitas vezes 40% do turno dele, que a gente calcula, né, que a gente está devolvendo 40% do tempo de policial, simplesmente por escrever o boletim de ocorrência, o termo circunstanciado, como quiser. A câmera agora escreve para você a ocorrência. Então ela faz isso através da transcrição e posterior uso da inteligência artificial. É interessante o nome que a gente deu para o produto, chama Rascunho 1. Ele é um rascunho. A câmera, embora possa facilitar muito o trabalho, ela não tem fé pública e não é uma autoridade, é um servidor do Estado. Então, ainda tem aquele 5% que o policial talvez tenha que trocar um nome um pouco mais exótico, digamos assim, ou fazer uma pequena correção no endereço, mas 95% do trabalho está feito. Tempo com a família, tempo de volta ao trabalho, ao invés de preso na frente do computador. E um policial
como você falou, sai pra rua querendo matar ninguém. Eu tenho certeza que o policial, quando se alistou também na carreira, ou fez o concurso, não queria ficar 40% do tempo dele preso necessariamente a uma mesa, né? Então isso ajuda os policiais a estar na atividade fim, que é exatamente servir na sociedade. Além disso, a câmera corporal, hoje em dia, ela também serve como um dos sensores, como a gente mencionou, para pedir apoio operacional. Já está operacional também nos Estados Unidos o pedir um drone, solicitar o drone através de uma câmera corporal. É que um botão de pânico, né, para o policial. Exatamente, que a gente já tinha de certa forma antes, ele já pedia apoio para a central de comando e controle, se destacava. Imagina um estado que tem 10 mil câmeras, ou que tenha 1000 câmeras. Você tem uma tela e tem esses 1000 dispositivos pilotados. Qual deles está, não sei, no meio de um tiroteio? Então você conseguia, através do botão de emergência, que a gente chama de Watch Me, Observe-me, basicamente você pular na fila de atenção e se destacar, literalmente uma mão que surge no mapa pedindo apoio. E hoje em dia, através de uma configuração também da câmera, você pode solicitar que um drone de apoio operacional. Digamos que você está numa ocorrência e um fugitivo entrou num beco ou algo do tipo, e você quer que um drone te apoie, você não precisa nem mais chamar a central de comando e controle. Você clica 3 vezes no botão da câmera e o drone vai ser despachado para aquela ocorrência. Então esse é um sinal real que a câmera não é só um equipamento de captação de evidência. Hoje ela é muito mais um equipamento de apoio operacional, para apoiar o trabalho das polícias no âmbito das operações policiais. Arthur, com a sua fala, só vem a calhar com o que eu penso em relação às câmeras corporais. Eu confesso a você que lá atrás eu fui contra. Eu era contra as câmeras corporais. Depois eu tive a oportunidade, foi o primeiro podcast que eu fiz, foi com o Coronel Ângeles, que é hoje meu chefe. Lá na PM a gente meio que montou um estúdio lá em uma sessão e eu fiz uma entrevista com ele sobre as câmeras corporais. E a partir isso tem uns 3 anos. Hoje o meu entendimento mudou muito. E eu creio que hoje nós precisamos reinaugurar o discurso, o debate, na verdade, sobre o emprego de câmeras corporais. Como eu falei, afastando a ideologia do debate, né? Temos que ser apartidários e temos que convidar os setores que, de fato, né, o policial que é impactado diretamente, o mercado que, obviamente, investiu recursos para entregar essa tecnologia, os diversos atores, de fato, envolvidos, sob o ponto de vista de fazer um exame racional e muito partindo do pressuposto que você apresentou pelas vantagens, mas também porque, Arthur, toda vez que a gente vê, né, alguma instituição falando sobre câmera corporal, geralmente, quando a gente ouvia, eram órgãos de controle. Ministério Público, Poder Judiciário, se falava em decisões judiciais impondo às instituições. E a gente sabe que o ideal é que essas iniciativas partem de dentro para fora, levando em consideração as especificidades institucionais. Cada polícia é uma polícia, questões financeiras e orçamentárias. Então, quando esse debate ele partir do envolvimento, e a gente já percebe isso do policial, partir de dentro para fora, partir de uma percepção, como você bem apresentou, não de controle, de fiscalização, mas de proteção, né? De segurança jurídica, aí sim o debate começa a se alargar, né? E eu vejo que os argumentos que você apresentou a favor da câmera corporal são muito adequados e a gente precisa ouvir os diversos atores, claro, ouvir o mercado, ouvir os policiais, as associações, né? Para que a gente possa chegar a um denominador comum. Mas todos, até os que são contra, uma coisa eles têm certeza, que é um caminho que não tem volta. Todo policial sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai usar uma câmera corporal. Até porque muitos já utilizam, inclusive investindo o recurso do próprio bolso, né? Então, Arthur, isso é uma tendência, né? Mas a gente tem um tempo muito diminuto para que a gente pudesse falar de todas as tecnologias, né? Eu queria falar um pouco mais de câmeras corporais. Claro. Já falamos um pouco da taser, da questão do como a taser pode proteger o policial dentro de uma percepção de uso progressivo e moderado da força. Exato. Porque, como eu disse, o policial não sai de casa para efetuar um disparo que pode matar uma pessoa. Se ele tem outras possibilidades, ele vai fazer uso dela. Isso em qualquer
do Brasil, né? Então a gente passa, temos a Bodycam, temos as armas de incapacitação, temos outras tecnologias. Eu vi aqui, inclusive, vi vários policiais ali, várias pessoas que estavam visitando o stand da Axon, se utilizando dessa tecnologia, se submetendo a essa experiência. Inclusive teve uma que eu filmei, até coloquei nos meus stories, de eu acho que era uma sargento do Exército, e ela tirando e ela ficando encantada com aquela experiência que ela teve, né? Sim, hoje em dia, toda a tecnologia também que a gente tem disponível, nós temos a tendência claro, apoiar sempre a capacidade de treinamento também. Nós somos uma ferramenta, humildemente, nós somos simplesmente um equipamento para apoiar o trabalho policial. Tudo que a gente faz é para apoiar o trabalho das polícias de todo o Brasil e de todo o mundo, de mais de 130 países que usam os nossos equipamentos. E a gente sabe que o equipamento necessita também de treinamento. O Taser, por exemplo, né, tem que ter uma capacitação, nós temos instrutores, uma estrutura de treinamento para ensinar como ser utilizado, né? E uma forma também de você fazer isso de maneira escalada é a virtualização. É uma grande tendência da realidade virtual, né? E hoje você tem um taser virtual. Você consegue ver suas próprias mãos, ver um taser como um dispositivo virtualizado. É bastante imersivo, então você consegue olhar em todas as direções com as demais realidades virtuais. E basicamente é o cartucho infinito, né? Em termos, inclusive, de economicidade. Que é caro um treinamento, né? Todo treinamento necessita insumos, né? E aí você consegue ter insumos infinitos, porque ele está virtualizado. Então, a realidade virtual, não só tática, digamos assim, de stand de tiro, você pode virtualizar, você pode fazer ela remota. Então, uma pessoa numa cidade diferente, se você mandar o kit de realidade virtual para uma cidade limítrofe do seu estado, você pode, a partir da capital, treinar aquela pessoa também, desde que, claro, ambas pontas tenham uma conexão de internet. Isso é possível. Então, você até descentraliza o treinamento, vai economizar deslocamento de carro de pessoas, homem-hora, policial que está na estrada, digamos assim, para o treinamento, agora está de volta também na rua, servindo a sociedade. Ou, mais uma vez, simplesmente passando mais tempo com a sua família, está devolvendo tempo para as polícias também com a virtualização. E tem um aspecto super importante também, que ela não só virtualiza o tático operacional, não vou dar um número específico, mas tenho certeza que a grande maioria da interação do policial no seu turno não é disparando uma arma de fogo, nem um taser por aí. Ele está interagindo com a população, está protegendo a população e ele está, de novo, em interações que não são necessariamente táticas operacionais, né? E essa interação, como é que você lida, por exemplo, com o caso de um surto psicótico? Como é que você virtualiza esse treinamento? Foi isso que a gente fez. Então a gente tem, claro, a virtualização do tático operacional, mas tem sinalizações reais. Uma pessoa com esquizofrenia, como isso é feito? Qual que é a perspectiva de uma pessoa com esquizofrenia? Então a gente dá a virtualização de um policial interagindo com uma pessoa com esquizofrenia, por exemplo, e a gente também faz o treinamento de empatia. Como é a cabeça de uma pessoa que tem esquizofrenia? Ela ouve vozes, por exemplo, né? Então a gente também inverte os papéis. Você pode testar na realidade virtual como é você ter um policial, às vezes, jogando uma luz de uma lanterna tática e você ouvindo vozes. Então a gente treina um pouco esse outro papel também, até para sensibilizar também essa interação entre o policial e a população. Tudo isso virtualizado. São mais de 40 cenários, desde, por exemplo, como mencionei, esquizofrenia, surto psicótico, pessoas em depressão, diferentes sinalizações ou uma abordagem de trânsito, coisas mais cotidianas como essa, que a gente pode treinar num ambiente virtual. E você, de novo, tem escalabilidade com isso. E você pode repetir infinitamente. Você pode usar insumos infinitamente. Tudo isso na realidade virtual. Então, esse é o futuro do treinamento. Não tem também outro que acho que é um futuro inexorável, a virtualização. Ele te dá relatórios estatísticos de onde você acertou, por exemplo, o taser, onde não acertou, se você conseguiu fazer a abertura correta entre um dardo e outro, ou se não. Então, essa é uma grande tendência. O caso do taser, sobretudo, agora no taser 10, ao contrário das gerações anteriores, você tem 10 disparos. Então, você efetivamente tem muito mais etapas na escala de uso progressivo da força, voltando a esse ponto que o senhor mencionou, que é extremamente importante. A gente, normalmente, o policial tem, claro, a verbalização, a interação muitas vezes a tonfa ou a luta corporal com algumas opções, mas todas essas são de curto alcance e, claro, distância é segurança. Se você puder manter essa distância através de um taser, muito melhor. A própria pistola é uma arma que, claro, vai te garantir essa distância de segurança. Mas imagina agora que você tenha antes dela uma opção a mais. Uma ferramenta do seu rol de possibilidades com 13 metros de alcance. É muito importante destacar, hoje em dia, a última geração do taser, comparado com tudo que vinha antes, a gente basicamente quintuplicou a quantidade de disparos de 2 para 10. Da versão 7 para 10? Correto. Então, antes a gente tinha 2 disparos,
hoje a gente tem 10 disparos. Antes a gente tinha 7,5 metros de alcance, hoje a gente tem 13,5 de alcance, praticamente duplicou. E mais uma vez, a ameaça não vai nem chegar perto do policial e vai conseguir ser parada o quanto antes. Então é isso que a gente consegue fazer com o Taser 10 e é isso que a gente consegue treinar virtualmente também com a virtualização através de realidade virtual. E Arthur, esse treinamento virtual ele vai diminuir consideravelmente o custo final de implantação, né, das Taser, né? Eu fico imaginando, porque o que é muito caro o treinamento. Quer dizer, você gasta mais com treinamento efetivamente do que o que vai precisar durante a vida útil da arma, né? Pelo menos é o que parece. A gente sempre fala como investimento. É como você comprar um carro e não fazer autoescola. Você tem que ter o treinamento, né? O carro pode virar uma arma na mão errada, assim como o Taser, também se mal utilizado. Claro, é recomendado que se diminua os riscos. E a forma disso é você conseguir, de novo, treinar bastante a pessoa. E treinamento nunca é demais. Treinar o máximo possível e fazer isso basicamente com um custo mínimo com a virtualização. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande ganho de economicidade também com a realidade virtual. E outra inovação que eu vejo da Axon é a questão de drone, né? Que é uma ferramenta muito interessante, né? Anti-drone. Você poderia falar também para a gente? Isso também é uma tendência mundial para o bem e para o mal, né? Tanto as forças policiais estão começando a utilizar drones para o bem, para a proteção da sociedade, visibilidade e combate ao crime, como também a criminalidade, que tem recursos infinitos. Sim, né? já está operando com drones, né? Estão operando com drones. Né? Exatamente. Então, não só para reconhecimento, eles monitoram a entrada da polícia, por exemplo, em uma operação, né? Eles conseguem ver a distância e eles já estão começando a municiar o drone com granadas, explosivos e diferentes formas de, inclusive, atacar as forças policiais. E não só necessariamente nas operações, né? O que garante, por exemplo, que os criminosos não possam atacar um quartel, não possam atacar uma autoridade governamental dos palácios, né? Ou simplesmente monitorar. Esses drones de última geração, eles voam a quilômetros de altura, você não ouve eles voando, eles são um pontinho no céu. Então, se você não souber que eles estão ali naquela direção específica, você não vai saber que está sendo monitorado. Às vezes, governadores de estado, presidências e outros palácios que não tem esse tipo de sistema, as autoridades podem estar sendo monitoradas. Ou simplesmente um comandante de operação, a sua família, ele saindo da sua casa, pode estar sendo monitorado pelo crime sem ter um sistema anti-drone, não tem como saber. Né? E a weaponizing, que a gente chama, a armificação, numa tradução mais literal, dos drones é uma realidade. Né? Na Ucrânia é um grande laboratório disso. A The Drone está presente na Ucrânia, era uma empresa independente até há pouco tempo atrás e foi adquirida pela Axon em sua totalidade. Então hoje é a Axon The Drone, ou The Drone by Axon. E hoje a gente tem de novo uma capacidade de não só detectar os drones, como fazer mitigação, que é o passo seguinte. O drone ele é um emissor de radiofrequência, ele se comunica com um controlador. O piloto tem um controlador e ele, por radiofrequência, controla o drone e recebe as imagens dele. Então, nós temos um detector passivo de radiofrequência, ele vai dizer que aquilo é um drone, vai dizer qual é o número de série dele, vai dizer se ele é um drone autorizado ou não, porque a polícia também tem drone, então muitas vezes você vai detectar e você quer dizer, esse é meu. E o problema que existe hoje é porque o cara faz e derruba todos, inclusive da polícia. Exato. Né? Então você tem a capacidade de colocar um white list, ou seja, uma lista de drones aliados e dos drones inimigos, né? Aqueles que não são autorizados. A gente tem a capacidade de fazer isso, detectar, e aqueles que são aliados, obviamente, você não interfere de maneira nenhuma. Aqueles que não forem autorizados, você pode passar para o passo seguinte, que são as medidas de mitigação. Antes disso, inclusive, de mitigar, o crime também aprende, né? Ele não é bobo. Ele consegue entender que já tem os detectores de radiofrequência e ele começa a fazer os drones sem emissão de radiofrequência, pré-programados. Isso é muito mais comum em tráfico de fronteira, né? Que eles levam armas, drogas e todo tipo de irregularidade através das fronteiras com drones que são pré-programados. E a solução para isso a gente pode não só ter o detector de radiofrequência, como radares, que batem a onda e retornam, você começa a ter a localização, é o princípio do submarino, né? E você consegue detectar que tem algo ali. E com câmeras PTZ, que é Point Tilt Zoom, né? Você consegue detectar o que ele está transportando. É um drone? Ele está com uma granada ou não está? E aí você pode mitigar também. Então, o The Drone não é só para uso de segurança pública, é uso para instalações, por exemplo, de uma grande manufatura, que não quer que alguém sabote as suas instalações fabris. É uso, por exemplo, para um grande estádio, que não quer que um drone grave ou faça a transmissão ao vivo regularmente. Pode ser utilizado em instalações militares, usinas nucleares. Presídios. Presídios, exatamente, que é um problema crescente. Isso, eu acho que matou a charada. Envio de drogas, de armas para presídios através de drones é, infelizmente, uma realidade crescente no Brasil. E também para forças armadas, ou forças federais que fazem controle de fronteira. Então, é um problema, infelizmente, crescente,
que a gente tem a solução de drone para poder apoiar, inclusive de maneira móvel, tá? Isso é super importante. A gente consegue fazer não só a segurança perimetral com sensores fixos, como, por exemplo, colocar num tanque, num veículo leve, também esse detector de drones e ter o que a gente chama que é o drone gun, que é aquela arma de interceptação. Ela é ótima, inclusive, já tem várias forças do Brasil que estão utilizando, mas ela também depende de um operador. Melhor do que isso são sensores fixos de perímetro que fazem essa, inclusive, mitigação de maneira automática. Então, é uma tendência gigante e vem como uma onda crescente, tanto o uso de drones quanto a utilização de tecnologias anti-drone no mercado mundial e brasileiro também. Outra questão são as diversas evidências, os dados, né? Hoje, a informação que a polícia obtém em virtude das suas várias ações na rua, que envolve a questão de coleta de imagens, a questão do reconhecimento facial, né? Dos motores de buscas, sejam nas câmeras corporais, sejam nos sistemas de vídeo monitoramento instalado pela cidade, né? Nos chamados, no DF a gente chama de PVU, né? Então, essas informações e essa intercomunicação entre as diversas viaturas que estão na rua, né? Os centros de operações, hoje é uma realidade e cada vez mais exige-se a necessidade de uma orquestração desse ecossistema de maneira adequada, né? E aí eu gostaria que você falasse também do Axon Fusus, né? Ótimo, né? Isso é um ponto realmente importante, porque é uma necessidade, né, real das forças de segurança pública e também defesa, e inclusive de cidades inteligentes, tá? Gestores de trânsito. Se fala muito, né, de cidades inteligentes. Exatamente, é uma necessidade crescente, porque o que acontece? Obviamente tem diversas marcas no mercado, né, com diferentes capacidades. Nem todas são iguais, tem umas que são básicas, outras são mais avançadas. Dito isso, são multimarcas, né? E muitas vezes elas não se conversam, a maioria delas não se conversa. Então um grande problema sempre foi, talvez um grande sonho, né, de muitos usuários finais, é a integração real entre as diversas plataformas, né? Inclusive câmeras fixas, por exemplo, de diferentes marcas, que às vezes não se conversavam. Isso implica logins diferentes de sistemas, telas diferentes que não se conversam, não tem sobreposição. E você acaba tendo uma dor de cabeça gigante para o usuário final. Então nós desenvolvemos um sistema que também era uma empresa independente que foi adquirida pela Axon, chamada Axon Fusus agora, que é um centro de fusão de informações. Então agora imagina um cenário que você tem a marca X, Y, Z, A, B, C, D, F, G, e que você consegue colocar numa tela única todas elas. E agora, não só elas, câmeras públicas que você já tinha, você não precisa comprar novas câmeras, você consegue colocar inteligência artificial e video analytics em cima dessas câmeras que você já tem, inclusive multimarcas. Isso é o Axon Fusus. Ele consegue fazer essa integração real, agnóstica, multimarcas de todas as câmeras que cidades inteligentes, agências de segurança pública, qualquer centro de comando e controle queria no passado e agora é possível. Inclusive, né, ele pode baratear, inclusive, esse custo de cobertura de imagens, porque ela não só permite que você integre as câmeras públicas que você já tem, de estados, municípios, etc., como que você também possa inserir câmeras privadas. É isso que eu ia perguntar. Os IPs privados, ela consegue também. Então, eu imagino que você tem um estádio, um shopping center, um supermercado ou a farmácia da esquina. E ela quer agora contribuir com segurança pública. Você pode, sim, ser parte do ecossistema. A câmera é privada, o hardware, né? E o software é público. Então, o feed de vídeo vai ser integrado diretamente à central de comando e controle. Existe a possibilidade não só do feed de vídeo em tempo real, como feed de vídeo passado. Digamos que sabemos que teve uma ocorrência, um sequestro relâmpago em frente a uma farmácia ou um banco que é parte dessa rede Fusus. A polícia pode dizer, olha, ontem às 11 horas da noite eu gostaria que você me cedesse o seu feed de vídeo. Você não dá o seu feed de vídeo em tempo real, nunca autorizei a polícia a ter esse acesso, porque nesse ponto eu não gostaria, mas se ela me solicitar, eu vou ceder para ela o feed das 24 horas passadas e tudo bem. Então a pessoa recebe, ela se pré-cadastra, diz eu sou um potencial voluntário a ceder esse feed. E aí vai aparecer plotado no mapa aquela câmera com um ícone diferente, as em tempo real, em verde, essas outras em azul. Mas a polícia sabe que se precisar, ela pode fazer a solicitação. E chega no usuário final esse pedido e ele autoriza por esse período de tempo específico. Um exemplo em estádios, por exemplo. Os estádios têm câmeras tanto dentro quanto fora. Talvez um estádio possa, ou um shopping center, que também tem câmeras fora, ceder permanentemente o acesso de feed em tempo real para a polícia. Mas dentro ele não quer, né? Por razões operacionais deles. Mas durante um jogo específico, naquela janela de 4 horas talvez, ou de 6 horas ou de 8 horas de operação, eu vou dar acesso não só às câmeras que estão fora, que eu sempre já dava acesso naturalmente, mas também em tempo real
para a polícia durante o período do jogo ou de um evento no shopping. Então isso também é possível através do Fusus. E a beleza dela é esse, ele é um analítico de vídeo agnóstico. Ela vai conseguir dar inteligência em tempo real. Ela pode, por exemplo, numa via específica, detectar automaticamente quando qualquer carro entrar na contramão. Imagina uma cidade que você tenha 1.000 câmeras, 500 câmeras, 3.000 câmeras. É impossível um ser humano ter 3.000 seres humanos olhando para 3.000 telas, detectando um carro na contramão. Põe um algoritmo para fazer isso. E ele vai fazer. Se por acaso alguém roubou, infelizmente é um caso um entregador, ou com alguém com a roupa de um entregador roubou um celular. Tinha uma oportunidade de roubar um celular. Mas ele de fato é um entregador, e só o velho oportunidade fez o ladrão, né? Mas ele, meia hora atrás, ele tinha de fato coletado uma pizza na vizinhança e passou por ali e roubou um celular. Você pode pegar aquele descritivo, o reconhecimento facial ele não funcionaria porque é um cara de capacete, mas você pega ou a placa da moto dele, ou você pega o descritivo. Era um cara com a camisa roxa e uma calça verde. Vamos usar um exemplo exagerado aqui, né? Mas podia ser qualquer cor. Você consegue pegar, eu quero todo o meu raio de visão do Fusus, todas as câmeras que estão no meu sistema de inteligência, pegar todos os operadores com a camisa roxa com a calça verde. Ele faz a rastreabilidade reversa. Ele vai ver que aquele cara saiu da pizzaria ali, 6, 4, 8 quadras atrás. E aí você pode ir lá, olá, plataforma do integrador. Qual é o nome do integrador que estava na pizzaria do seu José há meia hora atrás? Perfeito. Manda ele para o endereço dele, esse cara vai ser preso. Rastreabilidade reversa também com a Fusus é possível. Isso é uma inovação que também é bastante nova no mercado. Arthur, esse Fusus, eu acho que com certeza ele deve ser o sonho de consumo de qualquer gestor, né? Porque, e eu sempre tenho falado isso, o que vai promover a integração entre as forças de segurança vai ser justamente a tecnologia. Não vai ser a política, não vai ser a decisão humana, vai ser justamente a tecnologia, porque a tecnologia ela vai propiciar algo tão significativo e transformador na vida do operador que ele não vai ter outro caminho do que franquear os seus dados em troca das vantagens que é cada um ceder, porque você sabe que no meio policial, na área, todo mundo quer a informação para saber, para chamar de sua, quer o seu banco de dados e ninguém quer abrir mão. Isso é o que acontece. Não vamos tapar o sol com a peneira. E a tecnologia, ela vai chegar ao ponto de transformar a realidade e a vida cotidiana do operador, né, trazendo inúmeras vantagens e, ao mesmo tempo, possibilitando que ele alimente o sistema e obtenha informações desse sistema. Não, sem dúvida. E como mencionou, a tecnologia está para apoiar, né? Ela não substitui o ser humano, ela potencializa o ser humano, né? A cobertura que você tinha com uma patrulha, que claro vai estar num certo perímetro, você pode potencializar com as câmeras. Tanto para apoiar o trabalho do policial, como, de novo, para ajudar ele a preservar a própria vida, a preservar a vida da sociedade e apoiar cada vez mais ele seguir fazendo um bom trabalho que as polícias já fazem, potencializado com a tecnologia. Eu sempre falo isso, que cada vez mais as polícias têm, claro, uma necessidade constante, inclusive, de recrutamento e tem também o desafio, inclusive, de manter pessoal, né? E a tecnologia vai ter um papel cada vez mais importante, porque ela vai potenciar já os ótimos recursos humanos que as polícias têm para que elas consigam seguir fazendo trabalho, inclusive nesse cenário de pessoas desafiador que tem. Então a gente humildemente é uma ferramenta, a gente apoia o trabalho dos verdadeiros heróis, são as polícias do Brasil e do mundo, e a gente é muito feliz de poder ajudar sempre todos os policiais, homens e mulheres que estão nas ruas do Brasil, dos cento e tantos países que a Axon atua, a fazer o seu trabalho e voltar seguro para casa. Arthur, foi uma honra te entrevistar, ter esse bate-papo, essa resenha com você. Aprendi muito, um pouco mais sobre tudo que a Axon tem para oferecer para a segurança pública. Naquilo que você mencionou, eu achei interessante, que é o ecossistema de produtos e tecnologias da Axon. Então, parabéns pelo trabalho. Eu sei que a feira para você é pesada, né? Sim. É muita gente para atender. Eu vi que você ali faz questão de toda pessoa que chega ali de apresentar. Tem diversos profissionais e colaboradores, mas você é um cara que se entrega para, de fato, vender o que é esse grandioso ecossistema da Axon para o Brasil. Muito obrigado, meu irmão, pela presença. A honra é minha, é um prazer estar aqui mais uma vez e estamos sempre abertos a voltar, a contribuir e dar de novo essa singela contribuição aí à segurança pública do Brasil. Obrigado, Arthur.
E esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, diretamente da LAAD, no Rio de Janeiro. Recebemos o apoio, claro, sempre da Axon, também da Protecta, do Cindy e, obviamente, da Flash Engenharia, que nos recebeu aqui na LAAD. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio do podcast Opinião Segura. Força e honra sempre.